Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly e hoje o tema da nossa aula vai ser clima. É um tema bastante importante para as avaliações como o Enem e hoje nós vamos aprender e compreender um pouco mais sobre os principais aspectos do clima, entre outros fatores. Vamos então à nossa aula? Quero que vocês acompanhem comigo aqui na tela. Eu trouxe uma imagem para representar um pouco do que seria o clima, das características. E interessante também que são lugares diferentes que vão proporcionar também, para a nossa visão, paisagens diferentes. Isso tudo por causa das características do clima que muda de um lugar para outro, tá? Dependendo da localização, dependendo da sua localização aí na superfície terrestre. Bom, aqui eu quero também fazer uma diferença entre o tempo e o clima. Acompanhe comigo aqui na tela para a gente saber diferenciar cada um deles. Então, professora, o que seria o tempo? Bom, o tempo é o estado da atmosfera de um lugar num determinado momento. Ou seja, o tempo ele é momentâneo, ou seja, o tempo muda constantemente, ok? E o clima? O que é o clima? Prestem bastante atenção aqui. O clima é um conjunto aí de variações do tempo de um determinado lugar da superfície terrestre. Interessante frisar, dentro do clima, a gente tem aí o clima, ele é classificado de acordo com a média do que se observou sobre o comportamento da atmosfera durante aí um longo período. Então, vamos entender a principal diferença entre o tempo e o clima. Pessoal, uma coisa bastante importante é lembrar, o tempo ele é momentâneo, pois ele muda constantemente. Já o clima ele é duradouro, ou seja, para se observar os principais elementos e as características de um clima em um determinado lugar, é levado aí vários e vários anos, ok? Ficou então nítido a principal diferença entre um e outro, só que a nossa aula de hoje, ela vai ser justamente, ela vai abraçar aí as características do que é o clima. Vamos então conhecer aqui alguns pontos importantes quando a gente estuda sobre o clima. Primeiro, nós vamos começar falando dos fatores climáticos. Olha só, pessoal. Fatores climáticos. Vocês vão observar aqui, ó, fatores climáticos. E os principais são, observem aqui comigo, ó, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas e também, não menos importante, o relevo. Aí aqui o esquema que eu trouxe para vocês, aqui ao lado nós temos o seguinte, eles alteram o quê? Eles alteram o que nós chamamos de elementos atmosféricos. E o que são esses elementos atmosféricos? É justamente quando a gente se refere à temperatura, à umidade, à chuva, à quantidade ou à falta dela, a questão dos ventos e principalmente também o que a gente chama de pressão atmosférica. Então, é importante falar que existem os fatores do clima, ou seja, os fatores que vão influenciar diretamente as características do clima. E alguns desses fatores eu trouxe para a gente aprender na aula de hoje. Vamos então aqui, olha só. O primeiro fator do clima extremamente importante para a gente aprender é o fator chamado de latitude. Vamos relembrar dentro da geografia o que é a latitude. A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Mas, professora, como é que a latitude vai influenciar o clima? Vamos para a tela. A latitude vai influenciar a distribuição do clima na Terra da seguinte forma. Pessoal, observem o mapa aqui onde eu tenho 0. Estão vendo? 0 graus. Quanto mais próximo da latitude 0, maior vai ser a temperatura. Olha que interessante. Quando a gente tem o 0 aí entre latitude 0 grau a 30 graus,
tanto em direção ao Trópico de Câncer, como também em direção ao Trópico de Capricórnio, nós temos a região chamada de baixa latitude. Logo, essa região chamada de baixa latitude, ela se apresenta como a região mais quente da superfície terrestre. Lembrando que essa é a região que fica aí próximo à linha do Equador. Conforme a latitude vai aumentando, acompanha aqui comigo na tela, ó, conforme a latitude vai aumentando e vai chegando aí entre média latitude, sempre observando tanto em direção ao Trópico de Câncer como ao Trópico de Capricórnio, nós vamos tendo uma diminuição, tá, da temperatura. Professora, como que a gente pode observar isso? Através da cor, tá? Esse mapa ele se referencia da seguinte forma: quanto mais é intensa a cor, maior a temperatura. Quanto menos intensa, mais a temperatura vai diminuindo. É o que nós temos aqui na região chamada de média latitude, pessoal. É onde nós vamos ter, por exemplo, a ocorrência de climas mais amenos, como o clima subtropical, o clima temperado, entre outros tipos, tá? E chegamos então na região chamada de alta latitude. Olhem na tela aqui, ó. Alta latitude é a região onde nós temos aí os polos. Lembrando que essa é a região mais fria da superfície terrestre. Mas por que ela é a região mais fria? Porque tem a menor ocorrência aí da quantidade de radiação, que é a luz solar, tá, pessoal? Então, ficou claro que a latitude vai influenciar diretamente a distribuição dos climas na superfície terrestre. O interessante é que eu trouxe um pequeno texto que diz o seguinte, olhem na tela comigo. A temperatura diminui, ó, a temperatura diminui com o aumento da latitude, ou seja, a radiação solar, ela vai ser maior, próxima aí à região que a gente chama de linha do Equador, que é a região que também a gente chama região tropical, ok? Ou região intertropical, como alguns autores costumam falar. Pessoal, vamos lá então. Outro fator que influencia diretamente o clima é o fator chamado de altitude. Peraí, professora, agora eu fiquei confuso. Então, pessoal, são nomes bem parecidos, mas que a gente precisa ter muita atenção, tá? Como eu disse, a latitude é a distância medida em graus e a altitude é justamente, tá? Observem aqui a imagem. A altitude é justamente, ó, essa medida que nós temos, que nós chamamos de medida, tá? Do nível do mar até a superfície terrestre em diante, ó. Então, aqui nós temos o nível médio do mar, como vocês vão observar, e conforme a altitude vai aumentando, nós temos aí a mudança também nas características climáticas. Ou seja, conforme a altitude aumenta, a temperatura ela vai diminuir. Aí eu trouxe um exemplo bem interessante. Eu gosto muito de utilizar essa imagem na sala de aula, porque a gente tem o exemplo da cidade de Santos. Se você já visitou a cidade de Santos, ela está bem aqui, ó, próxima ao nível médio do mar. Olha que interessante. Santos está bem aqui e ela está aí numa altitude mais ou menos, tá, de 2 metros em relação ao nível médio do mar, com uma temperatura de 22 graus, mas conforme essa altitude vai aumentando, chegando já na cidade de São Paulo, nós já temos uma mudança na temperatura. A temperatura média já cai para 20 graus, tá? Pois a cidade aí de São Paulo já vai estar a 800 metros de altitude. E Campos do Jordão, bem acima, olha só onde está Campos do Jordão, aqui a altitude de 1.700 metros, a temperatura já cai para 18 graus. Olha que interessante, esse é o fator altitude que influencia diretamente também na questão do clima. Pessoal, outro fator, não menos importante, tá? Aliás, de suma importância para a gente falar sobre clima é o relevo. E para falar de relevo, o que eu trouxe? As montanhas. Olha que imagem linda. O que a gente precisa entender, pessoal, dentro da ocorrência dos climas, falar de relevo, é que o relevo pode facilitar ou até mesmo impedir, ó. Vou grifar essas duas palavras, pode facilitar ou impedir o que, professora? A circulação de massas de ar.
Ele pode retê-las ou não, alterando assim o que? A temperatura. Como que a gente pode trazer um exemplo? Aqui no Brasil, a gente costuma utilizar um exemplo lá no Nordeste, onde o relevo impede a chegada da massa de ar, e isso faz com que a gente tenha a ocorrência do clima semiárido na região que nós chamamos de sertão nordestino, ok? E nós podemos falar disso, talvez em uma próxima aula, seria bastante interessante. Pessoal, massas de ar. Vamos então para outro fator climático, que são as massas de ar. E o que são as massas de ar, professora? São porções extensas e espessas da atmosfera que apresentam as mesmas ou parte das características peculiares das regiões onde foram formadas, seja a temperatura, a umidade e a pressão. Então, existem diversas massas de ar e aqui eu trouxe as massas de ar que são responsáveis aí por atuarem no Brasil. Nós temos a massa equatorial continental, que atua diretamente nessa região que a gente chama de região amazônica, que é a região do qual nós fazemos parte, e nós temos também outras importantes massas de ar. Vou falar aqui da massa polar atlântica, pessoal. Mas por que, professora, a senhora vai falar da massa polar atlântica? Porque a massa polar atlântica é aquela massa responsável por trazer para a nossa região um fenômeno chamado de friagem. Olha que interessante. E muda totalmente a nossa temperatura. Às vezes a gente está num período aí de 35 graus, chega a massa polar fria e a temperatura cai drasticamente. Nós, né, que somos acrianos, acostumados no calor, a gente acaba padecendo um pouquinho aí no frio. Outro fator que influencia o clima são as correntes marítimas. As correntes marítimas, tá, são massas de água, olha que interessante, são massas de água que circulam pelos mares e oceanos, ou seja, são verdadeiros rios com direções e constâncias de certa forma, bem definidas, tá? Possuem as suas próprias condições de temperatura, pressão, exercendo forte influência em quê? No clima, nas regiões por onde elas passam. Aqui eu trouxe um exemplo da ocorrência dessas massas de ar, pessoal, e é bem interessante a atuação delas, tá? Inclusive, como eu vou falar novamente, até na nossa região aqui. Próximo fator que influencia o clima é chamado de continentalidade e maritimidade. Pessoal, continentalidade e maritimidade, para vocês não errarem, observe o nosso esquema aqui. Continentalidade já diz respeito à parte da superfície formada aí pelo continente. Já a maritimidade é a atuação justamente aí do mar, das massas de ar, aliás, justamente a atuação aqui do oceano, tá? E do mar em direção às localidades, ok? Eu vou falar um pouquinho aqui da diferença entre cada uma para ficar mais esclarecido para a gente. Primeiro, o que o fator maritimidade e continentalidade muda na questão do clima? A continentalidade, como eu falei, diz respeito ao continente, ela aumenta, olhem na tela aqui comigo, aumenta a amplitude térmica, ou seja, aumenta a amplitude térmica diária, mensal e anual de um lugar, ou seja, esquentando bem mais durante o dia, esfriando bem, vou ler novamente. Aumenta a amplitude térmica diária, mensal e anual de um lugar, esquentando bem mais durante o dia e esfriando no período da noite. Já na maritimidade vai ocorrer o inverso. Olha que interessante. Diminui a amplitude térmica de um lugar. Como assim, professora? Não é tão quente durante o dia e nem tão frio à noite, porque ela gera aqui um equilíbrio. Ok? Então, a continentalidade e a maritimidade nada mais é do que a atuação do continente e a atuação do mar no clima. Basicamente isso, tá? Bem, eu trouxe aqui um esquema para explicar o que seria amplitude térmica. Quero que vocês acompanhem comigo aqui. A amplitude térmica, pessoal, a gente tem um exemplo da temperatura máxima e mínima em março de 2008.
em um determinado local e diz o seguinte, ó, como eu disse, a amplitude térmica, ela vai ser influenciada aí diretamente, tá? Pela continentalidade e pela maritimidade. Aí aqui, o que seria? Ó? A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura média mais quente e a temperatura média mais fria do mês, do dia ou do ano, tá? Outro fator que influencia a amplitude térmica também é a latitude, que quanto mais distante da linha do Equador, maior será a variação de calor entre o dia e a noite, entre o verão e o inverno. Vou dar um exemplo de amplitude térmica dentro da nossa realidade. Novamente, o fenômeno friagem. Muitas vezes a gente vai dormir com uma temperatura de 35 graus e essa temperatura pode cair bruscamente aí no período da noite e você já amanhecer desfrutando do fenômeno friagem, ok? Fica a dica. Pessoal, o clima também pode ser influenciado e muito pela vegetação e eu trouxe um esqueminha para falar disso. Bem simples, bem fácil de entender. O que o esqueminha diz? Aqui desse lado eu tenho vegetação, tá? Aqui nós temos a atuação do Sol através da radiação e aqui nós temos um lugar sem vegetação, nada de vegetação. Aí olha que interessante, novamente, a atuação dos raios solares. E o esquema diz o quê? Onde há mais vegetação, nós temos mais umidade e menor aí vai ser a amplitude térmica, porque a vegetação vai fazer esse filtro. A vegetação vai fazer justamente aí diminuir, vai deixar uma temperatura mais amena, uma temperatura mais agradável, ok? Bom, pessoal, para falar um pouco mais, para entender um pouco mais da nossa aula de hoje, trouxe uma atividade. Quero que vocês acompanhem essa atividade comigo na tela. É uma questão pequena e ela é uma questão do Enem, lá de 2010, e diz o seguinte: a maior frequência na ocorrência do fenômeno atmosférico apresentado na figura relaciona-se a... Mas o que a figura diz, professora? Vamos comigo na figura. Aqui fala da ocorrência do que nós chamamos de chuva ácida. E olha que interessante, a imagem mostra que os pontos mais escuros é onde nós temos a ocorrência dessa chuva extremamente alta. Aí um pouco mais aqui, ó, nós temos uma ocorrência também alta, tá? Algumas porções da superfície terrestre alta e indícios de chuva ácida, essa parte aqui mais, tá? Só as rajadinhas, tá? Só algumas direções aqui, como vocês vão observar. Indícios apenas. Pessoal, então, a maior frequência na ocorrência do fenômeno atmosférico apresentado na figura relaciona-se a concentração urbano-industrial. B, episódios de queimadas florestais. Será que a chuva ácida se relaciona com as queimadas? Opção C, atividade de extrativismo vegetal. D, índices de pobreza elevados. Ou letra E, climas quentes e muito úmidos. Mas, professora, a chuva ácida está relacionada ao clima? De certa forma, sim. E ela está relacionada com o clima, principalmente onde o homem já tirou ali, já retirou toda a vegetação. Olha que interessante. E ela ocorre principalmente aí nas regiões, como vocês vão observar no próprio mapa, onde nós temos concentrações urbano-industriais. Ficou claro isso? Olha os pontos do mapa, pessoal. São justamente os pontos onde essa concentração ela ocorre com maior intensidade. Olha a região sudeste aqui do Brasil aparecendo. Vamos então para a próxima questão de 2021, também da prova do Enem, e diz o seguinte, vamos à leitura do texto. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para observação dos fenômenos ao longo dos tempos, presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo. Lembrando que o tempo ele é algo momentâneo e o clima é algo duradouro. Utilizando como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando
a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha, por detrás de uma barra de nuvens. Mas se surgir prateada, é sinal de seca. Então, o texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela letra A, técnica científica. Será que são os cientistas que estão dizendo isso? Experiência perceptiva. C, negação das tradições. Não, o texto fala justamente ao contrário, né, que se mantém essas tradições aí há muitos anos. D, padronização das culturas. E E, uniformização das informações. Olha que interessante, pessoal, o gabarito é experiência perceptiva. Mas, professora, por que a gente chegou a essa resposta? O texto, no semiárido brasileiro, nós temos quem? O papel do sertanejo, que desenvolveu toda essa técnica bem detalhada através da sua experiência perceptiva de observar o lugar. Pessoal, é de suma importância a gente observar o local onde moramos, observar a amplitude térmica, observar a paisagem, observar a localização na superfície terrestre. E aí, o estado do Acre, ele está na região tropical ou ele está lá na região dos polos? A gente precisa adquirir, né, esses conhecimentos para a gente poder conhecer o lugar onde moramos, tá? E esse conhecimento a gente pode trazer através da experiência, não só de estudos científicos, mas também através da experiência, como é o caso do sertanejo. Bom, nós temos uma última questão, que é, olha que interessante, de 2017, do Enem, diz: o ganhador do Prêmio Nobel, Philip Fernside, já alertava os estudos lá em 2004 que, como consequência do desmatamento em grande escala, nós teríamos o quê? Menos água na Amazônia. E essa quantidade menor de água havia um problema, ou seja, menos água seria transportada pelos ventos para o sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios de São Paulo. Olha que interessante, o fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado através da letra A, redirecionamento dos ventos alísios. Opção B, redução do volume dos rios voadores. Interessante. Opção C, deslocamento das massas de ar polares. Espera aí, a região amazônica fica na região polar, fica lá na região dos polos. Isso é, tá, algo que a gente precisa sempre observar nas questões. A região amazônica, ela fica no local que nós chamamos de zona tropical. Opção D, retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. Ou letra E, alteração no gradiente de pressão entre as áreas. E a resposta certa é redução do volume dos rios voadores, que é justamente essa umidade que tem na Amazônia, que é transportada para a região sudeste e responsável aí pelas chuvas, principalmente para abastecer os reservatórios de água lá na região sudeste, tá? Então, essa foi a nossa questão, essa foi as fontes aí dos nossos textos, das nossas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.